Dias antes de apontar uma arma para centenas de pessoas inocentes ao lado do seu melhor amigo, o atirador Guilherme Monteiro deu indícios no Twitter do que estava prestes a fazer. O rapaz, que portava roupas pretas, uma máscara com estampa de caveira, armas e ódio pelos seus semelhantes, resolveu que entraria na escola em que estudou para tirar o máximo de vidas que pudesse. No vídeo de hoje vamos falar sobre um dos ataques escolares mais brutais do Brasil. Então já deixa o like nesse vídeo e ativa o sininho de notificações que eu te conto tudo. Na manhã do dia 13 de março de 2019, dois sujeitos encapuzados, posteriormente identificados como Guilherme Taússe Monteiro, de 17 anos, e Luiz Henrique de Castro, de 25 anos, entraram na Escola Estadual Professor Raul Brasil, em Suzano, com o intuito de deixarem uma mensagem assustadora ao mundo. Com armas de fogo em mãos, os jovens aguardaram pelo horário do intervalo para invadirem a escola e disparar contra vários estudantes. O primeiro disparo acertou a coordenadora pedagógica Marilena Ferreira Vieira Umeso, de 59 anos. Em seguida, a inspetora da escola, Eliana Regina de Oliveira Xavier, de 38 anos, foi atingida por um disparo e, assim como Marilena, permaneceu caída no chão. E ao ferir as funcionárias, um dos atiradores se abaixou e passou a golpear as vítimas caídas no chão com uma machadinha. O outro atirador seguiu sozinho para o pátio da escola, onde foi recebido por diversos alunos correndo em sua direção em pânico. Em resposta, ele passou a tentar acertar os alunos com uma machadinha que tinha em mãos, até que acabou a perdendo ao encravá-la no ombro do estudante Luiz Henrique. No total, 5 alunos foram mortos. Douglas Murilo Celestino, de 16 anos, viria a morrer mais tarde no hospital devido aos ferimentos. Quando a polícia chegou, 11 alunos da escola haviam sido feridos, sendo 2 deles em estado grave. Graças ao trabalho rápido, ambos foram imediatamente enviados para o Hospital das Clínicas, onde conseguiram o atendimento necessário. Dá uma pausinha aqui, volta aqui um pouco. É certo que na hora do desespero, na hora ali da adrenalina, é difícil raciocinar, né? Nossa mente, ela parece que escurece. Chão com uma machadinha. O outro atirador seguiu sozinho para o pátio da escola, onde foi recebido por diversos alunos correndo em sua direção em pânico. Olha o tamanho do cara ali, cara. Olha os outros. Se juntasse, olha o momento que ele tá ali abaixado. É difícil raciocinar, mas se juntasse essa galera toda nele aí nesse momento, provavelmente... Em resposta, provavelmente teria evitado um caos maior. Ele passou a tentar acertar os alunos com uma machadinha aí, cara, que tinha... Olha a quantidade de gente ao redor dele. Se todo mundo juntasse, né? Na questão é que ninguém sabia se teria mais gente atirando, ninguém sabia o que estava acontecendo, então fica difícil raciocinar. Mas se tivesse, nesse momento aí, juntado essa galera toda nele... em mãos, até que acabou a perdendo ao encravá-la no ombro do estudante Luiz Henrique. No total, 5 alunos foram mortos. Douglas Murilo Celestino, de 16 anos, viria a morrer mais tarde no hospital devido aos ferimentos. Quando a polícia chegou, 11 alunos da escola haviam sido feridos, sendo 2 deles em estado grave. Graças ao trabalho rápido, ambos foram imediatamente enviados para o Hospital das Clínicas, onde conseguiram o atendimento necessário. Assim que as forças policiais entraram mais no interior da escola, acabaram encontrando os corpos dos atiradores no chão. De acordo com as autoridades, o atirador Guilherme Monteiro teria matado seu comparsa Luiz Henrique de Castro e depois cometido suicídio. Pouco tempo depois, um jovem de 17 anos foi preso sob acusação de envolvimento no ataque. Em sua casa, foram encontrados desenhos, mensagens criptografadas e uma bota semelhante à encontrada na residência dos atiradores. As autoridades informaram que ele havia participado do planejamento do ataque, mas não sabiam informar o motivo de ele não ter se envolvido fisicamente. Foi descoberto que a dupla havia usado um carro para chegar até a escola, e nele foi encontrado 2 cadernos. Em um deles foi observado vários desenhos de armas e anotações sobre jogos de tiro em primeira pessoa. Ainda nas primeiras horas após o ataque, o governador João Dória chegou no local ao lado do secretário estadual de Educação, do secretário de Segurança, João Camilo Pires de Campos, e do comandante da Polícia Militar, Coronel Salles.
Todos eles anunciaram seus profundos sentimentos ao ocorrido e principalmente às vítimas. Enquanto as investigações eram feitas, o Supremo Tribunal Federal divulgou uma nota de pesar assinada pelo ministro Dias Toffoli, que manifestou que toda a sociedade é vítima desse tipo de tragédia. O na época presidente Jair Bolsonaro somente se pronunciou sobre o atentado cerca de 6 horas depois em um post em seu Twitter dando suas condolências pelas vítimas e familiares. Antes do fim do dia, o país todo possuía muitas perguntas do porquê deles terem matado tantas pessoas inocentes. Mas, em contrapartida, em um beco obscuro da internet, pessoas comemoravam o número de mortes e nutriam admiração pelos atiradores. Isso, cara? Quem comemora isso, pelo amor de Deus? Agora vamos ver quem foram os atiradores. Guilherme Taússe Monteiro era filho de Tatiana Taússe e Rogério Machado Monteiro. O relacionamento que ele nutria pelos seus pais era, no mínimo, complexo. Tatiana teve Guilherme ainda aos 17 anos, mas na época já lidava com os seus problemas com drogas e posteriormente aquele mundo a consumiu. Em resultado, o seu filho foi enviado para morar com os seus avós de parte de mãe. Já o seu pai, Rogério, nunca demonstrou afeto pelo filho e se provou um pai muito ausente. Seus avós botaram o neto para dormir em um quarto isolado na parte de trás da residência. Mais tarde, Tatiana se mudou para a casa de seus pais, onde viveu próximo ao seu filho. Mas no futuro, ela relataria que, de certo modo, o relacionamento que tinha com Guilherme não era profundo e os dois acabavam quase não conversando. Boa parte do seu ensino fundamental foi na Escola Estadual Antônio Rodrigues de Almeida e na Escola Professor Raul Brasil, ambas em Suzano. Em sua adolescência, por volta de abril de 2013 a fevereiro de 2014, Guilherme fez vários cursos profissionalizantes de informática e se mostrou amante da tecnologia. No ano de 2015, ele, pela primeira vez, ouviu falar através da internet sobre o massacre de Columbine ocorrido em 1999. E de acordo com algumas fontes, Guilherme havia criado um fascínio pelo trágico evento e em um canal do YouTube ele próprio criava edits, ou seja, vídeos editados sobre os atiradores Eric Harris e Dylan Klebold, responsáveis pelo massacre em Columbine. Mas enfim, em 2016 ele foi enviado para a Escola Estadual Professor Raul Brasil, onde estudaria o primeiro e segundo ano no ensino médio. Lá, Guilherme sofreu vários momentos de bullying em decorrência do seu problema com acne. Seus registros escolares o apresentam como um aluno mediano. Naquela altura de sua vida, os seus familiares o compreendiam como um garoto solitário, que falava pouco, mas que possuía opiniões próprias e tratava todos à sua volta de maneira respeitosa. Guilherme costumava ser visto fumando cigarro e bebendo vinho, mas repudiava drogas devido ao passado da sua mãe. Eventualmente, o seu avô pagou um tratamento intensivo contra a acne para o seu neto, o qual ficou extremamente agradecido pelo ato. Embora fosse um garoto solitário, ao decorrer de sua vida ele criou amizade com Luiz Henrique de Castro, que era 8 anos mais velho. Mas a diferença de idade nunca pareceu um problema, pois eram vistos frequentemente juntos, sentados debaixo de uma árvore durante a noite. Em meados de 2018, o computador de Guilherme começou a apresentar problemas e ele precisou utilizar a lan house próxima de sua casa com mais frequência. Junto a ele estava Luiz, com o qual jogava jogos de tiro. De acordo com o proprietário do local, os dois costumavam frequentar o lugar pelo menos 3 vezes ao dia. Ainda no mesmo ano, a sua avó, Arlete, acabou falecendo e aquilo o destruiu. Guilherme apresentou sintomas severos de depressão por um período. Em resultado, ele começou a se tornar mais presente na vida de suas irmãs menores, com quem dividia a casa dos seus avós, e decidiu as levar e buscar na escola em que estudavam. E ao mesmo tempo que isso acontecia, Guilherme também possuía um perfil no Twitter, onde compartilhava várias de suas opiniões extremistas. Em grande maioria, ele mostrava uma admiração doentia por vários atiradores em massa, como Timothy McVeigh, responsável pelo massacre de Oklahoma em 1995, que causou a morte de 168 pessoas e feriu mais 680. E sua foto de perfil era do assassino em massa Anders Breivik, responsável pela morte de 77 pessoas e por ferir outras 51 em um atentado de julho de 2011. Inclusive, a gente tem um vídeo aqui no canal sobre Anders Breivik, é só procurar que tu acha. Unido a isso, através do perfil era possível ver que Guilherme curtia várias imagens pornográficas. Curiosamente, mais tarde, um dos seus amigos relataria que ele possuía um nojo por pelos pubianos, opinião que se mostrava bem presente em suas conversas sobre mulheres. Boa parte do que se passava na mente de Guilherme refletia em seu Twitter. Ele apresentava uma nítida paixão por armas e comentava que desejava cometer ataques. Em sua biografia de perfil, ele escreveu #FuckYouGovernment e #God, ou seja, #Foda-se o governo e #Deus.
Ao que parece, depois do falecimento da sua avó, Guilherme teve uma mudança repentina de personalidade. Mais tarde foi dito que a perda fez com que a sua frustração e raiva apenas se aflorasse ainda mais. O pai do seu amigo Luiz até tentou arranjar um emprego para o garoto, mas foi difícil. Assim, ao longo de 2018, Guilherme possuía muito tempo para compartilhar sua sensível frustração com os acontecimentos da sua vida. Ele também apresentava uma certa necessidade de obter o controle de algo, que resultaram em fantasias de morte, ódio direcionado a pessoas e poder. Agora, no ano de 2019, tudo se apresentou de maneira diferente para Guilherme. Ele já possuía um emprego em um quiosque de cachorro-quente onde recebia R$600. E, infelizmente, esse pouco dinheiro ele usou para a compra de equipamentos e arma para o seu futuro ataque na escola de Suzano. Naquela altura de sua vida, ninguém sabia, mas na mente de Guilherme, ele desejava apenas uma coisa: ultrapassar o número de vítimas que Eric Harris e Dylan Klebold fizeram em Columbine em 1999, ou seja, desejava matar mais que 15 pessoas. Na verdade, Guilherme até já sabia qual seria o palco para aquilo. A Escola Estadual Professor Raul Brasil, na região metropolitana de São Paulo, em Suzano, onde também havia estudado e passado pela maioria dos momentos de bullying durante a infância. Mas para alcançar a sua meta, ele contaria com a ajuda do seu melhor amigo. Luiz Henrique de Castro era mais velho do que Guilherme, mas ele era o filho mais novo entre os seus dois irmãos. Assim como o seu amigo Luiz vivia com sua família em uma residência atrás da casa dos seus avós, na cidade de Suzano, em São Paulo. Em 2013, ele estudou na escola Antônio Rodrigues de Almeida, a mesma em que Guilherme estudava. No entanto, foi apenas no ano seguinte que a amizade se fortificou quando ambos passaram a estudar na escola Professor Raul Brasil. Os dois garotos estudaram juntos até 2007, quando Luiz acabou sendo transferido pelos pais para a escola Leda Fernandes Lopes, onde permaneceu apenas por um ano, sendo então transferido para a escola Leice Franco Kowalski. O principal motivo para as suas transferências era devido ao fato de que Luiz possuía um desempenho muito abaixo do mediano, o fazendo reprovar pelo menos 3 vezes. Ele foi completar os seus estudos apenas em 2012 ao finalizar o ensino médio através do EJA na Escola Batista Rense. Quando completou 22 anos, ele retirou sua carteira de motorista e se inscreveu em um concurso público para a vaga de auxiliar administrativo. O seu nome não consta na lista de classificação geral, o que significava que ele reprovou na prova ou não fez. De qualquer forma, posteriormente Luiz conseguiu um emprego em uma empreiteira. Segundo os familiares, ele também demonstrava um enorme anseio em se tornar policial. Embora fosse tímido e retraído, o garoto agia de maneira respeitosa com seus familiares e amigos, até onde se sabe. Entretanto, sua família entendia que Luiz possuía algum tipo de atraso mental, o que significava que muitas vezes agia com ingenuidade e era facilmente manipulável. E devido à sua personalidade retraída, ele não conseguia se envolver ou conversar com garotas da sua idade. Sua única relação mais palpável era a que tinha com Guilherme e com os seus colegas de trabalho na empreiteira, o qual prestava serviços para a Prefeitura de São Paulo. Diferente do seu amigo, Luiz nutria uma boa relação com o seu pai, com o qual atuava como auxiliar de jardinagem. Devido aos seus 2 empregos, ele conseguia unir pelo menos R$ 1.500 mensais. E todo esse dinheiro era guardado em sua conta no banco. De acordo com o seu pai, Luiz guardava o dinheiro para que pudesse comprar um carro ou iniciar uma faculdade de direito. No entanto, por volta do ano de 2018, o seu melhor amigo o convenceria a investir esse dinheiro em outras coisas, como um ataque em massa. Desse modo, por volta de maio de 2019, Luiz sozinho já tinha comprado quase todo o equipamento necessário, gastando em torno de 7 mil em armas e munições. Desde um revólver 38, dispositivos de recarregamento rápido, uma besta, um arco e flecha, machadinhas e garrafas para coquetéis molotovs. Diferente de Guilherme, ele nunca tinha demonstrado um comportamento desviante. Na verdade, Luiz gostava de jogar bola e de videogame. Ele não necessariamente nutria um ódio pela sociedade, porém, foi quem alugou o carro que seria usado no dia do ataque. Ao que parece, Luiz demonstrou preocupação com o veículo que estava com o retrovisor quebrado, mas Guilherme respondeu em mensagens por celular que ele não precisava se preocupar, pois quando o carro fosse encontrado, eles já estariam mortos. Ambos também teriam procurado ajuda em fóruns, onde agiam como anônimos e pediam dicas para o crime. Ao longo do tempo, a dupla consumiu muito conteúdo, o qual eles se identificavam, aumentando ainda mais o anseio pelo crime. No fórum, ele agradece às pessoas que os ajudaram com informações para facilitar o atentado e que quando morressem estariam diante de Deus com as 7 virgens. E foi nesse fórum que os usuários deram detalhes de como conseguir as armas que foram adquiridas pela internet. Um detalhe interessante é que esse mesmo fórum possui relação com o massacre de Realengo, onde o Wellington Menezes de Oliveira matou 12 crianças em uma escola fluminense. Fóruns como esse na internet estão até hoje sendo investigados e banidos da internet.
Pessoas que administraram ou apenas utilizavam destes fóruns foram e ainda podem ser devidamente incriminadas. Então não vá atrás desse tipo de conteúdo em hipótese alguma. Inclusive fique de olho nas crianças da sua família para que não tenham acesso a esse tipo de conteúdo na internet, pois é uma das maneiras de prevenir tragédias como essa, simplesmente filtrando e controlando informações que chegam a pessoas que podem ser facilmente influenciadas. Na madrugada antes do ataque, Guilherme queimou todas as fotos em qual aparecia com seus pais. E ele também tirou algumas fotos suas no banheiro de sua casa. Já Luiz chegou a ir trabalhar normalmente. Ele se levantou às 5 horas e partiu com o seu pai, mas depois de algumas horas reclamou de mal-estar e voltou para casa. O seu pai se preocupou e ligou para sua esposa para pedir se ele havia chegado bem em casa. A mulher respondeu que não, mas nenhum deles imaginaria o que estava prestes a acontecer. Por volta das 7h30 da manhã, Luiz e Guilherme se encontraram e passaram 3 vezes na frente da escola. Antes de iniciarem o plano, eles planejaram um pacto. Cada um deles mataria alguém com o qual possuísse desavenças e que estivesse fora da escola antes do massacre. Luiz foi até a casa de um homem que ele não gostava, mas por sorte o sujeito não atendeu o garoto. Mais tarde, esse homem em questão relataria para a polícia que ele havia agredido Luiz depois de separar uma briga física entre ele e seu pai. Em seguida, a dupla foi em direção à loja do tio de Guilherme, Jorge Antônio de Moraes, de 51 anos. O homem foi baleado pelo seu sobrinho e morreu devido aos ferimentos. Após isso, a dupla foi em direção à escola, onde iniciaram o massacre. De acordo com as investigações, no dia do ataque, a escola contava com 358 alunos do fundamental e 693 alunos do ensino médio. Uma mala com fios também foi encontrada no local, levando assim o acionamento do esquadrão antibombas. Quando a imprensa brasileira noticiou o massacre, uma busca pelas motivações dos criminosos foi amplamente debatida. Os investigadores concluíram que suas motivações giraram em torno do bullying, isolamento social e o desejo de superar os acontecimentos de Columbine. Havia um tipo de admiração pela forma como os atiradores de Columbine, Eric Harris e Dylan Klebold, foram lembrados pelos seus crimes. A terceira testemunha encontrada pela polícia compartilhou que o plano de Guilherme e Luiz também era o de praticar estupros na escola. Além disso, os criminosos apresentaram um pensamento de que estavam prestes a fazer um tipo de ato heróico. No fim, o funeral de Guilherme contou com um pouco menos de 10 pessoas e durou apenas 5 minutos. Ele foi enterrado no cemitério São João Batista no dia 14 de março de 2019. Em contrapartida, o funeral de Luiz durou cerca de 15 minutos e teve a presença de 25 familiares. Seu corpo foi enterrado no cemitério municipal São Sebastião. Ambos os funerais ocorreram depois dos funerais das vítimas para que não houvesse encontros desnecessários. O evento magoou profundamente todas as famílias das vítimas e dos atiradores, principalmente a de Luiz, que acabou se mudando de residência. Para alguns, não há uma explicação. Depois que os cadernos foram confiscados, canais televisivos como a Record compartilharam imagens na íntegra. Alguns desenhos encontrados eram claras referências a creepypastas como a do Slenderman e seus proxies, como também havia referência ao Jeff the Killer. O que mostra que, por mais que eles já tivessem idade para serem responsáveis, a mentalidade dos atiradores era infantil e desordenada. Ou seja, nesse caso podemos ver que o isolamento social somado à grande massa de conteúdo extremista na internet, que faz apologia à violência em geral, pode afetar significativamente o psicológico desse tipo de indivíduo com tendências desviantes. O avô de Luiz sempre se demonstrou incrédulo, ele não sabia explicar o que havia acontecido. Quando as autoridades o contaram da participação do seu neto em um crime tão brutal, o idoso evidentemente teve o seu mundo destruído. Em resultado, ele deu um soco no muro na frente dos policiais. Após o ataque, o idoso precisou seguir com a ajuda de uma profissional de saúde mental, pois precisou superar o luto e as consequências do ato do seu neto. Por muito tempo, ele se culpou por acreditar que não deu tudo para Luiz. E além dele, diante dos jornais, o avô de Guilherme também pediu desculpas diversas vezes aos familiares das vítimas. O consultor de segurança Diógenes Luca disse em uma entrevista que quando o perfil das armas usadas no crime foi estudado, ficou nítido que elas não eram as melhores para algo como aquilo que eles queriam. Em outras palavras, Luiz e Guilherme usaram o que tiveram capacidade de comprar, demonstrando o desejo absoluto de produzir um massacre em Suzano.
Mais tarde, 3 pessoas acusadas de venderem as armas para os garotos foram presos, mas posteriormente liberados sob a alegação de que não sabiam do intuito real da compra dos itens. E olha só que bizarro. 1 ano após o crime, funcionários do cemitério relataram que admiradores costumavam frequentar o túmulo dos atiradores e prestar suas homenagens, o que nos mostra que uma parte da sociedade ainda distorce a violência injustificável e cruel como ato de heroísmo, exatamente como Guilherme fazia ao admirar e homenagear outros atiradores. Cara, quem admira, pelo amor de Deus, é complicado.